Existe um erro que quase todo mundo comete quando decide virar tatuador. E o problema é que esse erro, mano, ele pode dar uma atrasada em alguns anos a sua evolução. E curiosamente, ele tem muito a ver com essa ideia de crescer em silêncio. Eu acho que na real esse é um erro que ele pode atrapalhar você de crescer em qualquer área da tua vida. Eu não quero que vocês associem as nossas conversas só com tatuagem. Serve muito para tatuagem, é óbvio, quando a gente fala quanto ganha um tatuador e coisas assim, mas tem muitas coisas aqui que servem para qualquer outro tipo de transição que você quer fazer, seja para qualquer outra área ou qualquer outro campo artístico. Fechou? Ó, eu não faço isso normalmente, já vou fazer no começo do vídeo. Se inscreve aqui e dá um curtizinho, ajuda eu. Fechou? Vamos lá. Eu tenho visto a galera muito querendo entrar na tatu por achar que é um lifestyle muito louco, assim, que é uma parada muito legal de se viver, não só por uma questão artística, mas por uma questão da estética que traz ser um tatuador ou ser um artista. E é aí que eu acho que começa o problema, porque por mais que seja um lifestyle muito legal, que seja muito interessante, que seja muito aesthetic, que te dê uma certa liberdade, não é um lifestyle que necessariamente só te dá liberdade. Ele também tem muita responsabilidade, muita organização e, acima de tudo, muito estudo para você conseguir fazer dar certo as paradas que você quer que dê certo na tua vida. Sendo bem direto, se você quer ganhar dinheiro com essa transição. No começo, muito iniciante quer começar de uma forma muito rápida, fazendo coisas muito grandes e muito mais... Quanto mais o tempo vai passando, querendo fazer umas paradas enormes assim. E de todo meu coração, isso foi um erro que eu mesmo cometi quando eu entrei na tatuagem. Porque no início eu queria sempre estar fazendo, eu comecei, fazendo trabalhos pequenos, flash tattoos e tudo mais, sem cobrar valores altos, e na real às vezes nem cobrando valor algum. E em menos de um mês, assim, em 2 meses, eu já tava querendo fazer grandes peças, assim, sabe? Fechamento de antebraço, peito, costas, porque eu queria mostrar que eu já estava sabendo executar as técnicas que eu supostamente sabia fazer. E eu acho que esse é um lance meio problemático, porque a gente não dá paciência para o processo que tem que ter paciência, saca? Não tô dizendo que as pessoas não vão poder construir as coisas de uma forma rápida. Pô, em um mês eu não vou poder tentar fazer um fechamento de antebraço? Claro que não, talvez você pode tentar sim, mas você tem que entender que talvez seja tão frustrante para você no começo que tem a capacidade muito grande de te fazer desistir desse processo. Eu acho que esse é um dos erros maiores, assim, que os iniciantes cometem, de querer sempre atropelar os passos que tem que ser dado. Eu fui uma das pessoas que desrespeitei esse processo. Hoje eu já não pago mais por isso, mas eu paguei durante um bom tempo por isso. Minha cabeça não me deixava seguir em frente com um trabalho que eu entreguei que não ficou legal, que o resultado não ficou maneiro. E, pô, se eu tivesse continuado nos trabalhos pequenos para depois pular para um trabalho maior, talvez sim, eu ia ficar um pouco mais satisfeito e mais de boa. E por que que lá no começo eu falei sobre, essa coisa a ver com crescer em silêncio na arte? Porque o estudo da tatu, para mim, principalmente, o estudo da tatu, ele é um lance que ele não vai acontecer visual para as pessoas. Nem todo mundo vai estar vendo você fazendo já os trabalhos, Nem todo mundo vai estar vendo você criando grandes coisas. E, putz, eu queria até pegar, eu até mostro para vocês. E, putz, eu queria até pegar, eu até mostro para você. Esse ano passado que teve, 2000, a gente tem 2026, o ano passado eu comecei a estudar desenho, desde o início, Então, por exemplo, o início do curso do desenho, a gente fez fundamentos. Pô, o início do curso o cara tava falando de fazer traço, saca? Exercício de fazer traço. Aí, pô, o curso era todos os dias. Aí você ia no segundo dia, mais traços. Não, aí era fazer curva. Aprender a fazer curva. Aí, putz, o que a gente pode fazer com retas e curvas? Saca? As paradas sempre muito devagar. E isso daqui não é estético, Não é aesthetic para mostrar para as pessoas. E isso é um estudo e um processo que a gente leva no silêncio, porque talvez mostrar isso aqui não seja tão impressionante para as pessoas quando você está aprendendo. Ó, quero deixar claro. Não ser impressionante para as pessoas não significa que não é importante para você, não significa que não é importante para sua carreira. Só talvez não vai dar o biscoito que você quer ganhar, saca? E não ganhar o biscoito nesse momento talvez possa deixar você desanimado por isso. Diga pra todo mundo, mano, pra todo mundo que você é tatuador, tatuadora, que você é artista. Isso tem que todo mundo estar ciente que você faz. Mostra seu avanço
por etapas. Fica mostrando sempre, vai fazendo ali aos poucos e sempre mostrando as etapas. Cada etapa nova que você faz, mostra para as pessoas. Mas vá na calma, vá fazendo o seu processo aos poucos. Por quê? Quando você mesmo for parar para analisar, vamos usar o Instagram aí, vai como um modelo. Se você posta sempre no Instagram, você posta lá, sei lá, toda semana a sua evolução de algo, cada 2 semanas a sua evolução no desenho, não sei. Você mesmo quando olhar para trás e ver o seu histórico, vai ser incrível de ver, porque você vai ver, você mesmo vai ver a sua evolução, como ela aconteceu e o quanto ela foi saltando de pouco em pouco, saca? No mais, mano, não tenha pressa. A tatuagem leva tempo, arte leva tempo, desenho leva tempo, tudo vai levar tempo para melhorar a tua produção. E assim, ó, de todo o meu coração, eu tô com o meu caderninho aqui. Eu já desenhava, mas eu desenhava muito porcamente. Eu não conhecia técnica, eu não conhecia técnica. E era o que me travava de criar. Eu tinha medo de criar, porque era meio frustrante. E aí o que eu fazia? Eu usava várias muletas, assim. Eu vinha, sei lá, pegava várias referências na internet, e aí depois eu ia fazendo as colagens, aí depois que eu fazia as colagens eu copiava passando por cima, só assim para eu conseguir criar. Inclusive hoje eu ainda faço muito disso, porque eu ainda estou voltando a estudar novamente desenho para continuar a desenvolver, né, na tatu e desenvolvendo o desenho também, porque eu gosto de desenhar. E assim, leva tempo, porque a gente precisa prática, precisa fazer. Ó, esses tempos, olha que doido, tá? Eu mostrei para vocês agora, que eu comecei fazendo traço. Esses tempos eu parei para fazer estudo de mão, de mões. E aí, porque eu tava nos lances de estudar perspectiva e tudo mais, saca? E tipo assim, foi papo disso aqui de, sei lá, 3 meses estudando. Tava estudando com frequência e tudo mais, só que é isso, né? Eu tava estudando mões pra fazer essas mões aqui, ó. Mões é engraçado. Só que aí o que aconteceu? Parei de estudar, as coisas vão se perdendo. Fiz esse sketch esses dias de uma raposa, mas olha que tosco os outros rabiscos, saca? Mas é isso também, né? É importante fazer coisas toscas pra poder desenvolver. Só que esse é o lance. Precisa paciência, precisa tempo, precisa dedicação. E desenho, cara, a arte, ela é estudo. Isso aqui eu comecei a fazer, não terminei, só tá o sketch. Enfim, tenham paciência com o processo de vocês. A arte leva tempo pra vocês se aperfeiçoarem, ficarem bons e, mano, e cada vez mais ir melhorando as suas técnicas. Se hoje eu fosse começar na tatu, eu com certeza, antes de mergulhar de cabeça na tatuagem, eu tentaria me esforçar muito mais pra começar a desenhar antes da tatu. E tipo assim, de estudar mesmo, mais pesado mesmo, assim, porque eu acho que a base do desenho ajuda muito, assim, pra gente produzir as coisas na tatu. Óbvio, né, a gente, não sei se eu deveria, né, mas, não sei se eu deveria mencionar isso, mas também vai de estilo pra estilo, né, eu sou muito do black work, eu adoro o trampo black work, dark. Então, pra mim, a criação da tatu, ela é mais importante do que a execução da técnica. E eu acho que é isso, mano. Antes, assim, fica uma pergunta, fica uma reflexão. Antes de se tornar tatuador, você tá disposto a estudar como artista? Talvez nem todo tatuador é artista. Talvez nem todo artista pode se tornar tatuador. Não sei. Talvez isso seja ideia para outro vídeo. Mas eu acho que nem todo tatuador é artista. E aí fica o ponto. Se você quer ser um tatuador artista ou só um tatuador. E só um tatuador não é ruim, não, também. Não é o que eu quero pra mim, no caso. No mais, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Até mais. Comenta aqui embaixo, vamos conversar. Me diz o que achou do vídeo, me diz se você concorda. Tamo chugas. Sei porque toda vez eu faço isso como se eu fosse desligar a câmera. Mas eu vou deixar vocês aí pra eu poder colocar aqui, ó. Se inscreve no canal, vê outros vídeos. Toda vez eu fico na dúvida, será que as pessoas chegam aqui nesse final? Eu acho que não chegam. Aí o vídeo fica todo diferente, parece os negócios. É nóis.